Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes, venho trazer física para você. O tema de agora é a lei de Gauss para o campo elétrico. Douglas, o que é essa lei de Gauss? É uma lei que vai relacionar a quantidade de carga que eu tenho com o campo que ela é capaz de gerar. Existe uma parte conceitual disso que cai no ensino médio, chamado linhas de campo ou linhas de força do campo elétrico. Se você está no ensino médio, esse vídeo também é para você. Se você está no ensino superior, esse vídeo é a base para que você consiga entender a parte 2, que vai ser a parte matemática. Aqui nós vamos ficar na parte conceitual para você saber de onde vem a ideia e não ficar decorando só a equação. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito para o seu ensino médio ou para reforçar a sua base para o ensino superior? Acesse meu site professordouglasgomes.com, que eu tenho uma plataforma feita especialmente para você. Agora vem comigo para a gente aprender mais esse assunto. Quando nós temos uma carga elétrica, ela é fonte, daí eu vou usar o termo carga-fonte, carga geradora de campo elétrico no espaço. O campo elétrico é uma propriedade gerada no espaço que é gerada por quem? Por uma carga elétrica. Quanto maior o valor de uma carga elétrica, mais intenso é o campo que ela vai gerar. Eu estou pegando aqui uma carga-fonte pontual, que parece com um ponto. Se você tiver uma carga-fonte de 1 microcoulomb, ela vai gerar uma certa quantidade de linhas de campo elétrico. Alguns autores chamam de linhas de força de campo elétrico. Eu gosto de chamar de linha de campo, porque está exercendo força em quem aqui? Por enquanto, em ninguém. Tudo bem que se eu colocar uma outra carga aqui, ela vai sofrer a ação desse campo. A gente representa o campo elétrico resultante numa região do espaço por meio dessas linhas, indicando a direção e o sentido do campo elétrico em cada ponto desse espaço. Agora, olha que interessante, num local onde eu tenho mais linhas de campo concentradas, mais próximas, o campo elétrico é mais intenso. Então faz sentido a gente dizer que se eu tenho uma carga de 1 microcoulomb, ela gera uma certa quantidade de linhas, que vão ter um certo espaçamento entre si. Mas se eu tiver uma carga-fonte maior, vai gerar uma quantidade de linhas de campo maior. Você vai notar que elas vão ficar bem mais próximas aqui na representação, indicando para mim que o campo gerado por uma carga-fonte de maior valor vai ser mais intenso e, portanto, representado por linhas mais próximas, mais juntinhas, aqui como no caso do desenho. Tudo bem? Mas e se a carga-fonte não for positiva? E se ela for negativa? Troca apenas o sentido do campo gerado. Assim, quando eu tenho aqui nessa minha representação, cuidado, isso aqui eu fiz quantas linhas? 8 linhas para representar as linhas geradas por uma carga de 1 microcoulomb. Eu chutei 8, eu poderia ter colocado aqui 20. Mas se eu usasse 20 linhas para 1 microcoulomb, para 2 microcoulombs, eu deveria desenhar 40 linhas. Então a ideia é que a quantidade de linhas que a gente desenha geradas seja proporcional à carga que está gerando essa quantidade de linhas. Tudo bem? Aqui eu estou usando a proporção 1 para 8, certo? 1 microcoulomb gera 8 linhazinhas. Mas isso foi arbitrário. Douglas, o que quer dizer arbitrário? Foi porque eu quis fazer nessa proporção. Você poderia escolher uma outra quantidade. Mas olha que legal. Se para 1 microcoulomb eu desenhei 8 linhas saindo, se eu tiver uma carga-fonte de menos 1 microcoulomb, eu vou desenhar 8 linhas de campo entrando na minha carga. Veja que essas linhas de campo não são o campo, mas uma representação que o ser humano criou, inventou, construiu para poder trabalhar com as interações elétricas. O conhecimento científico é construído pelo ser humano. Nós construímos ideias para representar o mundo que está ao nosso redor. Então observe aqui que, na nossa convenção,
Cargas fontes positivas geram linhas saindo delas. Cargas fontes negativas geram linhas entrando nelas. Essa é a diferença básica. Vamos enumerar as propriedades das linhas de força que a gente acabou de aprender agora? Vem comigo. Aqui, então, eu listei para você as propriedades das linhas de campo. Representam a direção e o sentido do campo numa determinada região do espaço. Na região em que as linhas estão mais concentradas, mais juntas, o campo elétrico é mais intenso. A carga-fonte positiva gera linhas saindo dela. A carga-fonte negativa gera linha de campo entrando nela. A quantidade de linhas geradas é proporcional ao valor, ao módulo da carga-fonte. Então, a partir disso daí, a gente vai desenvolver novas ideias. Vem comigo. Você já se perguntou como ficariam as linhas de campo caso houvesse várias cargas-fonte? Pois está aqui. Eu peguei uma carga-fonte de 1 microcoulomb, uma carga-fonte de menos 2 microcoulombs e uma de mais 3 microcoulombs. De tal maneira que, olhando aqui, de onde é que saem menos linhas de campo aqui do de 1? Eu coloquei aqui 8 linhas de campo saindo do de 1 microcoulomb. O de 3 microcoulombs vai ter 3 vezes mais do que o de 1 microcoulomb. Tem 24 linhas saindo daqui. E no de menos 2, adivinha? Tem 16 linhas entrando nele. Então, seria mais ou menos desta forma que o campo elétrico nessa região do espaço iria se comportar. Tudo bem? Agora, o que Gauss viu de interessante? É aqui que entra uma ideia sensacional e você vai achar interessante esta visão de agora. Vem comigo. Está gostando do meu trabalho? Pois eu te convido a conhecer a minha plataforma de física para o ensino médio, com videoaulas feitas para você aprender do básico até o nível que você precisa para fazer a sua prova para o seu Enem, para o seu vestibular. As nossas videoaulas vêm acompanhadas de resoluções de exercícios e listas também em PDF para você resolver. Não conseguiu entender? A gente tem aqui então um espaço para você tirar as suas dúvidas. Quer aprender física comigo? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Segue o vídeo. Primeira coisa que você precisa saber é o que é uma tal de uma superfície gaussiana, que vem do nome Gauss. É uma superfície fechada. Por exemplo, a superfície externa de uma bola de futebol é um tipo de gaussiana, porque é uma superfície que se fecha em si mesma. Se você for pegar, por exemplo, já este tecido que eu vou mostrar para você, isso daqui não é uma gaussiana, é uma superfície, sim, existe uma superfície nesse tecido aqui, ó. Mas não é uma superfície gaussiana, porque ela está aberta. Ela só se torna uma gaussiana se eu for capaz de fechá-la fazendo um bolinho, certo? Fazendo um bolinho se torna, assim, uma gaussiana, se ela se fechar. Tudo bem? Aqui eu desenhei 4 superfícies gaussianas, S1, S2, S3 e S4. A gente vai contar quantos furos de linha de campo cada uma dessas superfícies está recebendo. Observe aqui, para começar, a superfície S1. Ela é furada aqui, ó, por uma linha saindo, outra saindo. Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saindo. Vamos fazer isso contando para cada uma dessas superfícies? Olha o saldo matemático aqui da nossa conta. Da superfície S1 estão saindo 8 linhas e entrando nenhuma. Da superfície S2 eu contei aqui, ó. Se quiser contar comigo para conferir, pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 linhas entrando e nenhuma saindo daí. Agora vamos para a superfície S3. Esta superfície S3 cor-de-rosa aqui, você vai ver que tem 3 linhas entrando, ó, entra por este lado e as 3 que entraram estão saindo. Bacana? Então, 3 entrando, 3 saindo. E a superfície S4, essa última aqui, tem 24 linhas saindo dela, não vou contar aqui para você porque já pensou? E linhas entrando? Nenhuma.
a gente pode criar aqui o que a gente chama de saldo. Você tem 8 linhas saindo aqui nessa primeira, 16 entrando, e nessa de S3, quanto é que é o saldo? Se eu tenho 3 saindo e 3 entrando, o saldo é quanto? Que é a resultante disso daí? É 0. Vamos deixar tudo escrito bem organizadinho? Vem comigo. Agora vamos lá. Na superfície S1, você vai ter um saldo total, né, de 8 saindo, 0 entrando, o resultado são 8 saindo, e 1 microcoulomb dentro dessa superfície, envolvido por essa superfície S1. Já no caso da superfície S2, o resultado vai ser 16 linhas entrando, já que eu tenho 0 saindo. Olha que legal, linha entrando significa dizer que eu tenho carga negativa aqui dentro. Essa superfície S2 está envolvendo uma carga de menos 2 microcoulombs. No caso da superfície S3, você vai ter 3 linhas entrando por um lado e todas as que entram por um lado saem pelo outro. Ó. Entra aqui na S3 pela esquerda e sai ali pela direita. Então, o seu saldo total vai ser de 0 de saldo de linhas, significando que aqui dentro o total de cargas envolvida aqui por essa superfície é 0. E para terminar aqui, nos exemplos que a gente já viu, você vai ter 24 linhas saindo aqui da superfície S4 e 3 microcoulombs envolvidos pela superfície. Veja que está existindo uma certa proporção entre a quantidade de linhas e a carga envolvida. Eu estou vendo aqui, ó, que a quantidade de linhas é 8 vezes a carga envolvida. Olha que interessante. Mas eu vou colocar mais uma superfície só para a gente fechar esse assunto, tudo bem? Vamos lá. Agora, no caso dessa superfície S5, note que a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas entrando e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 linhas saindo. Por quê? Porque aqui envolvida por essa superfície S5 tem mais carga positiva do que negativa. Note também que o saldo de linhas, o resultado, é que você vai ter 14 menos 6 linhas, que dá 8, né? Então, nosso saldo ganham as linhas saindo. A gente teria 8 linhas saindo. E o saldo de cargas total aqui dentro, mais 3 menos 2, que dá 1 microcoulomb envolvido pela superfície. Então, nós dizemos que existe uma relação entre as linhas furando isso daí e o total de carga elétrica que existe dentro desta superfície. E foi daí que surgiu a tal da lei de Gauss para o campo elétrico. Assim, a gente pode concluir que o valor da carga elétrica total envolvida por essa superfície gaussiana, cá entre nós, talvez se você até aqui está pensando que essa superfície gaussiana é alguma bola, não, é uma superfície imaginária, é uma abstração, é algo que você imagina. Imagina uma superfície fechada, é imaginária, ela não existe no mundo real. Então, o valor da carga elétrica total envolvida por essa superfície gaussiana que a gente imagina ali é proporcional à quantidade de linhas de campo que vão atravessar, vão fluir por esta superfície. Olha que interessante esse número, fluir. Na hora que flui pela superfície, atravessa essa superfície. E vai ser esse o tema do vídeo que se segue, a parte 2 do estudo da lei de Gauss, que vai envolver a matemática para você, mas sempre tentando trazer para você o significado. Gostou desse nosso vídeo? Deixa o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você, para o seu ensino médio ou para reforçar as bases para o seu ensino superior? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.